um pouco cansada de como nós mulheres somos e como fomos criadas para ser. Então, você quer entender um pouquinho mais sobre como parar de ter medo do novo, fica nesse vídeo, vai te ajudar. Como no vídeo anterior eu não vou falar quais são os produtos, a não ser que vocês fiquem com dúvidas, eu vou colocar na descrição, mas só se vocês me pedirem. Nós mulheres, a gente tem uma extrema dificuldade, e quando eu digo extrema, é uma dificuldade quase carnal mesmo, de dor, muitas vezes, de abraçarmos o novo. Ser esse tipo de pessoa, então você tá no lugar certo. Muito tempo da minha vida, eu tive muito medo. Coisas que me tiram da minha zona de conforto. Eu não sei se é por conta de traumas do passado, eu não sei por quê. Eu só sei que, muitas das vezes, eu decido não fazer algo que tem a tendência de ser muito bom pra mim, porque eu tenho medo. Medo do que pode acontecer, medo de quais escolhas teria que tomar depois dessa decisão, medo do que é que eu vou deixar, medo do que é que eu vou perder. E eu observo que quando eu olho ao meu redor falando de mulheres, a maioria das mulheres seguem essa mesma característica. A gente tem medo, tende a acreditar que a maioria das nossas escolhas não estão certas. Isso vem de inúmeras coisas que a gente pode falar, como uma construção da sociedade que é mais machista do que feminista, e isso acaba inferiorizando a gente como mulher. A gente pode falar também da forma com que a gente vê o mundo e da forma com que a gente aprende a lidar com as decisões. Por muito tempo na minha vida, eu aprendi que se as outras pessoas tomarem decisões na minha vida, a taxa daquelas decisões serem mais assertivas, de darem mais certo, seria maior. Depois de um tempo, quando eu virei adulta, que eu entendi que eu precisava tomar decisões de uma forma mais constante, aí que pegou, aí que doeu. Sabe por quê? Porque a gente tem que se desafiar ao novo quando a gente é adulto na maior parte do tempo. Porque todas as decisões são novas, todas as decisões são difíceis e tudo vai te levar para algum momento em que você precisa assumir uma responsabilidade muito grande e você tem medo. E é normal ter medo, é instintivo ter medo, mas quando esse medo atrapalha quem você quer ser, isso é que pode te prejudicar. É disso que a gente vai falar hoje. O medo, ele acaba consumindo a gente, né? De alguma forma. O medo do novo ainda mais. Imagine que o Caio, ele compre mangas. E ele estava com muita vontade de comer essas mangas durante a semana, e essas mangas estavam deliciosas. As mangas estavam tão boas que o cheiro das mangas, ele conseguia sentir veementemente, fortemente o cheiro das mangas, e isso só fazia com que ele sentisse mais vontade de comer essas mangas. Sua mãe havia acabado de fazer uma torta de frango e ele tinha uma grande vontade de comer a torta da mãe, porque era a melhor torta que ele já tinha comido na vida inteira dele. Mas ele queria muito comer as mangas. E ele ficou entre comer a torta e comer as mangas, e comer a torta e comer as mangas. E isso alocou muito tempo dele em uma decisão que pra nós seria relativamente fácil, mas pra ele era duas coisas que ele precisava decidir, porque ou ele podia comer uma ou outra, e as duas coisas eram muito boas. Ele não sabia quando sua mãe iria fazer a torta de frango preferida dele, e ele não sabia quando ele ia encontrar outra manga, porque nesse exemplo era a última semana de estação das mangas, então ele não ia achar uma manga tão doce quanto aquela por muito tempo, e ele ficou por muitas horas tentando encontrar uma maneira de decidir isso. Só que, observa, quando você não escolhe algo, quando você não decide algo, você ainda está escolhendo. Quando a gente decide não fazer nada, a decisão de não fazer é uma decisão. E aí que vem o medo, porque é perigoso isso. Porque é perigoso você não fazer nada, porque partindo do pressuposto de que se você não fazer nada, se você não escolher algo pra sua vida, alguém vai escolher pra você. Alguém vai usar você pra decidir os seus sonhos. Alguém vai decidir qual roupa você fica melhor, qual comida você tem que comer. E vamos supor que de tanto o personagem não decidir se ele queria manga ou torta, a mãe teve que escolher pra ele. E as duas opções são boas, não me entenda mal. As duas opções ele ia se sentir satisfeito. Mas quando a mãe teve que decidir qual das duas opções ele teria, porque ele demorou demais pra decidir,
talvez não tenha sido tão bom, porque a escolha não foi dele. E vamos supor que nesse exemplo, a mãe é a vida. Talvez você esteja diante de duas escolhas muito boas, muito apetitosas, muito saborosas. Escolhas que te levariam para lugares totalmente opostos, mas que são coisas muito tentadoras. E aí que tá o perigo, porque se você não decidir, meu amigo, a vida vai decidir por você. E pode ser uma decisão boa. Possa ser que a vida, ela decida que você vá pro melhor caminho do mundo. Mas no final das contas, sabe? Não foi você que escolheu. Não foi uma decisão sua. E é muito fácil. E é muito bom quando a gente decide deixar a vida decidir pela gente. Porque a gente não tem responsabilidade. É mais fácil. É muito mais fácil quando você fala, mas eu não escolhi. Foi o destino, foi a vida, foi o meu marido, foi o meu namorado, foi minha amiga que decidiu pra mim. É mais fácil, porque você não precisa pensar. Porque no final das contas, se der errado, não fui eu. Mas se der certo, eu tenho certeza que você vai ser a primeira pessoa que vai olhar e falar, é conquista minha. Porque é muito difícil você decidir uma coisa que vai te tirar da sua zona de conforto. Veja bem, esse vídeo aqui não é um vídeo que vai te ensinar táticas de como parar de ter medo. Esse vídeo aqui é mais um entendimento de que você precisa ir com medo mesmo. Pare de achar que o medo vai sair da sua vida, não vai, sabe? Você vai continuar tendo medo de tudo e o tempo todo, porque a vida é assim. Se você parar de sentir uma emoção, você não tá vivendo. A maquiagem chega, ficou dura. Eu me empolguei aqui. Você vai continuar sentindo. A única diferença é que você não pode deixar isso te controlar. Porque imagine se toda vez que você recebesse o seu salário, você tivesse medo de sacar o seu dinheiro. Sueli, mas esse exemplo, ele é esdrúxulo, ele é supérfluo. Tá? Mas quantas vezes você decidiu não fazer algo que às vezes seria supérfluo para as outras pessoas? Por medo? Quantas vezes você vai deixar o medo te dominar? E por quê? O que você tá ganhando com isso? A desesperança é mais fácil para você? É mais cômodo? Porque pra mim não. E veja bem, eu sou uma pessoa que tenho muito medo de tudo. Tenho medo de ser uma péssima filha, uma péssima mãe, uma péssima amiga, uma péssima namorada, uma péssima estudante. Tenho medo de gravar vídeo no YouTube e olha eu aqui. A quantidade de esforço que eu aloco pra vencer o medo é absurda. Isso não quer dizer que eu não tenha medo. Talvez pra mim demore mais tempo do que pra alguém que não tem tanto medo fazer uma função. Mas o importante é que eu tô vencendo o medo e eu tô fazendo. E eu te convido a fazer o mesmo, porque no final das contas ninguém importa. E melhor, ninguém se importa. Se você vai malhar, se você vai começar um esporte novo, se você vai pro Alasca porque você tem um sonho de viver com os ursos, ninguém tá nem aí. Tá todo mundo tão focado em viver sua própria vida. A viradinha de chave que você tá procurando nesse vídeo não tem a ver de como vencer o medo, de como vencer o medo do novo. Vai com medo mesmo. Qual é o problema de sentir medo? Tô falando desse tipo de medo. O medo do que vem depois, o medo do que pode acontecer, o medo do que você não sabe, o medo do desconhecido. Nesse momento, eu te incentivo a tomar uma decisão com medo mesmo hoje. O que você queria fazer? Escrever um livro? Escreve uma página. Ir pra academia sozinha, porque sua amiga não quer ir com você. Eu te desafio. De verdade, vai lá. E depois volta aqui nos comentários e me fala o que mudou. Eu fiquei tão empolgada falando sobre esse assunto que eu nem mostrei como é que ficou o resultado da minha maquiagem. Mas ficou assim. Vocês gostaram? Só quis trazer mesmo o resultado pra vocês verem que de fato eu fiz a maquiagem, tá bom? Esse foi o vídeo, eu espero muito que você tenha gostado desse tipo de conteúdo. Se te agregou em algum aspecto, eu espero que você dê um like e escreva Tatuapé. Só pra gente zoar quem tá aí embaixo. Se você gostou, já se inscreve no canal também, porque assim o YouTube entende que o conteúdo que eu tô fazendo de fato é um conteúdo de valor. Eu preciso que você me ajude em relação a isso. Se eu te ajudei de alguma forma, você mostre pra mim que a gente faz parte de um patamar elevado do YouTube, tá bom? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.